E aí, pessoal, vou comentar agora os temas de redação do TRT 15, né? Eu que estou hoje trabalhando aqui no escritório do curso, você não está me vendo, se você escutar um barulhinho, o pessoal da correção está trabalhando agora comigo. Bom, é o seguinte, vamos falar sobre o tema que caiu na prova do nível médio e na prova do nível superior. Gente, mais do mesmo, de novo, os velhos temas da FCC, e vou mostrar para vocês o que poderia. Eu falei bastante quando eu fiz o comentário da prova do TRT de São Paulo, que você vai encontrar no meu canal, né, no YouTube. Aliás, essa aula eu já vou colocar como demonstrativa para dois projetos que a gente vai desenvolver agora a partir de agosto, que é do TRT da Bahia, antes do edital. Naturalmente, o projeto flexível, né? Se o edital sair, tem que modificar. E o projeto redação, vamos dizer assim, conhecimentos básicos da FCC, que vai substituir o nosso redação para iniciantes, que é o curso agora para ser todo feito comigo, do início ao fim. Basicamente, o curso todo feito comigo. Ele tem apenas umas complementações que os corretores vão fazer, isso aí é natural, só para enriquecer, tá bom? Bom, o seguinte, vou falar aqui deste tema que caiu pro TRT 15 na prova do nível médio. Muita gente achou esse tema difícil, mas eu vou lembrar que foi tudo que eu comentei nas provas do TRT de São Paulo, né? Lembrando, o TRT de São Paulo, de suas 4 provas, foram 4 temas, se não estou enganada, 3 temas trabalhados no nosso curso, e agora TRT 15 na mão de novo. Às vezes o que eu sinto com vocês é a dificuldade para interpretar o tema, ou a dificuldade para identificar os assuntos. No curso de redação, curso básico, eu vou me ocupar principalmente disso aqui, interpretação do tema e enquadramento nos principais assuntos da FCC, tá? Então vamos lá. Com base nas ideias acima, escreva um texto dissertativo argumentativo, quer dizer, um texto de opinião comprovada. Justifique seu ponto de vista. Para o filósofo coreano, né, Byung-Chul Han, esse filósofo já caiu acho que mais de uma vez na FCC. As pessoas se vendem como autênticas porque todos querem ser diferentes uns dos outros, o que os força a produzir a si mesmos. E é impossível ser verdadeiramente diferente hoje, olha, deixa claro, é impossível ser verdadeiramente diferente hoje, porque nessa vontade de ser diferente prossegue o igual. Ou seja, por mais que você faça esforço para ser diferente, você vai sair igual. O resultado disso é que o sistema só permite que existam diferenças comercializáveis, gente. Veja que ele fala de um sistema. Bom, antes de ir para a segunda parte do tema, vamos ver o que nós estamos aqui no nosso esqueminha de interpretação. Sim, você precisa interpretar o tema. Então, se a gente for esquematizar o tema, o que a gente pode parafrasear para início de redação, não é? Que as pessoas, bem isso mesmo que o autor falou, as pessoas, elas vendem uma autenticidade que elas possuem? Não, elas vendem, elas até querem ser autênticas, né? Ele usou essa expressão, as pessoas se vendem como autênticas, porque querem ser diferentes. Então, há o desejo de ser diferente. Então, elas se vendem como diferentes, como autênticas. Não é? Show. Mas ele diz o quê? Tire mais uma ideia. Ele diz que é impossível ser verdadeiramente diferente hoje. Mas, então, nós temos aqui hoje, vou colocar ponto e vírgula aqui, que vem minúsculo, né? Hoje é impossível. Opa, peraí. Isso, Júnior. Hoje é impossível ser diferente. Você viu que eu errei? O que eu fiz? Só dei um risco, né? Prova de concurso é a mesma coisa. A gente só dá um risco. Nada de usar parêntese aqui, não. Hoje é impossível ser diferente. Por quê? Porque o sistema não permite. Tá certo? O sistema só permite diferenças comercializáveis. Então, ponto e vírgula de novo, desculpe. O sistema só permite diferenças comercializáveis. Quem acompanha meus vídeos já deve estar sentindo aí mais ou menos para que lado eu vou, tá? Bom, essa é a primeira parte do texto. É sempre legal primeiro você fazer a sua paráfrase da primeira parte, tá? Porque você vai ter que peneirar isso aqui ou juntar um elemento com o outro, tá bom?
Então, primeira parte. A segunda parte do texto diz o seguinte: outro sintoma do mesmo problema para Han é a onda, né? The binge watching, ou seja, maratonas de séries. As pessoas só assistem continuamente aquilo de que gostam. Mais uma vez multiplicando igual, nunca o diferente do outro. Então veja que aqui ele trouxe um outro sistema. A gente só assiste aquilo de que gosta. Então, quer dizer, as pessoas só aderem, não é essa que é a verdade. As pessoas só aderem, né? Assistem aquilo de que gostam. E isso faz o que com as pessoas? Vai tornando essas pessoas sempre iguais às outras. Então nós temos aqui, não é, a produção de uma massa de iguais. Então, essa foi a segunda parte do texto. Quando você olha esse texto aqui, a segunda parte do texto ela pode reforçar um sistema de causas para a primeira, tá? Então vamos lá, gente. Vamos tentar falar sobre isso aqui. Vocês vão se lembrar quando eu comentei TRT de São Paulo uma semana antes. Falei, galera, essa ideia, eu ainda falei, pode ver meu vídeo no YouTube que você vai ver direitinho, ainda falando, essa ideia persiste no concurso, essa ideia persiste. Eu vou ficar muito feliz se você comentar e me falar que foi realmente nesse sentido. Olha, valeu a pena ter assistido aquela aula, porque, Júnior, eu fui para aquela direção, só queria que você confirmasse. Bacana, tô confirmando hoje, tá? Então vamos lá. Gente, essas três ideias, elas atuam, essas quatro ideias, elas podem ser, vamos dizer assim, trabalhadas dentro do aspecto senso crítico, né? Que é o aspecto B, vamos dizer assim, seria o quesito B do critério conteúdo, né? Lembrando que a FCC só dá ponto se você manifestar senso crítico. Você pode até manifestar o senso comum quando ela traz o senso comum como elemento de abertura, mas ela quer em peso o senso crítico, porque é o que ela avalia. Tem gente que fala assim, nossa, mas então a banca... Não vou nem falar, né? Precisa que eu já briguei muito nos outros vídeos contra pessoas que ficam brigando com a banca, não resolve. Gente, vamos pensar um pouquinho, tá bom? Essas ideias aqui podem ser reunidas em três teorias. Quem reuniu as três, ótimo. Quem trabalhou com uma muito bem, também ótimo. Primeiro, eu teria aqui, a gente pode pensar na sociedade, né? No ideal de sociedade homogênea. Veja só, no século XXI, o que o século XXI faz para nós? Não é só o século XXI, mas em especial nele. Nós temos uma grande fragmentação de valores, e essa grande fragmentação de valores faz com que a sociedade conheça as diferenças e passe a conviver com as diferenças. Então, seria, vamos dizer assim, a ascensão da diferença, tá? Do diferente, certo? Da diferença, da singularidade, ok? Quem fala isso? Quem defende isso? Quem trabalhou com Stuart Hall, não é? Deve ter pensado nisso. As pessoas têm que conviver hoje no mundo global, gente, com a diferença. Nós somos diferentes. Houve uma emergência, uma aceitação dessa diferença de certo modo. Porém, parte da sociedade ainda vive aquele ideal de homogeneidade, aquele ideal de ser igual ao outro. Bom, aí você fala assim, então são dois valores que são contrapostos, a sociedade da diferença, que é do século XXI, e ainda assim a persistência de uma defesa de um ideal de sociedade em que todas as pessoas pensam de forma parecida, todas as pessoas são produto de massa, não é? Bom, gente, são as contradições. Por quê? A gente poderia, quem quisesse criar uma linha evolutiva, né, ou seja, uma linha progressista em termos de argumentação, vamos lembrar que progressão, aparecem dois quesitos, dois critérios avaliativos da FCC, que é conteúdo e desenvolvimento, que é o conteúdo e estrutura, né? Progressão hoje é a menina dos olhos do concurso público. A pessoa poderia vir aqui para falar sobre o consumismo em rede, né? Ou a cultura de massa. Poderia falar sobre consumismo
em rede. Sim, uma ideia muito trabalhada pelo Zygmunt Bauman. Porque o Bauman, lembra que eu comentei até nos vídeos anteriores, o Bauman vai falar o seguinte: as pessoas querem ser tão autênticas, tão diferentes e tão isso, tão aquilo, que elas se tornam altamente consumistas. Elas passam a consumir produtos e como estão em rede, por isso que é impossível, gente, ser verdadeiramente autêntico, porque hoje nós vivemos em rede. Então, pelo fato de nós vivemos em rede, tudo que nós consumimos que poderia revelar a nossa diferença, na verdade não, exacerba a nossa igualdade, porque a gente quer andar o quê? No fundo, a nossa autenticidade é o andar parecido. Nós temos fetiche pelo consumo. Temos fetiche pelo consumo. Temos fetiche pelo que o outro tem enquanto bem. Mas por que isso está na nossa cabeça? A gente não consegue sair disso. Ora, gente, por conta dessa ideia de cultura de massa, que a gente tem que conviver com ela e engolir, né? Essa cultura de massa, que o Theodor Adorno tanto criticou no século XX e que no século XXI chega a seu auge. Nós temos um capitalismo tecnológico, assunto do vídeo passado, que faz com que as pessoas adiram a esses modelos de cultura de massa, de consumismo de massa, e passemos a consumir aquilo que chamamos de diferente. Então, quer dizer, você consome um celular mais caro para se distinguir de determinado grupo social, mas no fundo você está repetindo um sintoma da classe média, um sintoma que é próprio, que é o exagero do consumismo. Então a cultura de massa nos leva, que está presente nas novelas, nas músicas, na publicidade que nos induz a consumir determinadas coisas em série, né? Nós passamos a consumir aquilo que é tudo igual. Essa cultura de massa faz com que a nossa forma de consumir, a nossa forma de se comportar seja uma forma em rede. Portanto, nós acabamos caindo naquele ideal de sociedade homogênea que deveria ser muito combatido ainda no século XXI. Bom, Júnior, muita teoria para mim. Lembra? Eu falei no vídeo passado, olha que bacana, eu falei sobre exemplos. E hoje eu vou trazer mais exemplos para você, né, sobre isso aqui. Gente, é só olhar a grama do vizinho, olhar para sua cara no espelho, que você vai saber dos exemplos disso. Exemplos que ilustram isso muito bem. Querem ver uma coisa? Desse tipo de exemplo? Vamos lá. Né? As pessoas querem ser diferentes, mas acabam sendo iguais. Gente, cultura hipster. Já identificou, né? Cultura hipster. E você vai identificar várias coisas. Ora, esse tipo de cultura, né? Temos que colocar aqui sob aspas, porque é termo em inglês, é estrangeiro. Então vamos lá. Esse tipo de cultura você deve ver por aí chovendo. É o pessoal, sabe o pessoal barbudão, o pessoal do bigode, né? O cabelo cortadinho, assim, com uma franja meio anos 50, anos 60, 70. A blusa xadrez, suspensórios, sapatos diferentes, ou seja, franjinha, ou seja, a pessoa que quer ser diferente. Né? Se você olhar hoje, isso aqui virou, gente, um comportamento de igualdade, um comportamento que, se você olhar, por exemplo, você vai a uma boate, por exemplo, né? Vamos lá, pensando nessa situação. Quando você olha para os rapazes, eles que eram tão diferentes, são todos iguais. Tá todo mundo barbudo. Há pouco tempo era todo mundo sem pelo, agora é todo mundo peludo, todo mundo barbudo, todo mundo de bigode e tal. Se você for então, estiver observando os gays, por exemplo, todos estão do mesmo jeito. Que já seria uma representação da diferença. Estão todos do mesmo jeito. Quando a gente fala todos, eu estou exagerando, tá? Lógico. A maioria das pessoas, ao buscar essa diferença, acaba ficando igual. Porque quando você coloca sua foto em rede, um acha bonito, outro acha bonito, outro bonito, vira o quê? Cultura de massa do mesmo jeito. Então, veja, a cultura hipster, quando você olha a raiz dela, só para vocês terem noção, era uma cultura do século XX, a sua origem meados do século XX, e era uma cultura de negro pobre, era exatamente dos negros, tá certo? Dos pobres, que viviam nos bares onde tocavam jazz nos Estados Unidos, tá certo? Então, essa cultura, assim, anos 40, anos 30, anos 40, ela foi sendo incorporada pela classe média branca americana nos anos 50. Veja, tá vendo?
aquela incorporação cultural do meio, não é? Você vai ver muito o funk carioca, que era uma coisa, o rap paulista, não é? Que é paulistano, que era uma coisa muito das comunidades mais pobres, elas passam a ser incorporadas pela classe média e que viram produto de massa. Então, o que era contracultura, isso aqui era uma contracultura, ó, né? Uma contracultura dominante. Perdão. Era algo que se posicionava prefiro fazer assim, contra a cultura dominante, né? É chamada comportamento de contracultura ou contra a cultura dominante. Então, isso aqui que era contra a cultura dominante, ao cair na classe média, ou seja, numa classe que vive em rede, mesmo lá nos anos 50 em que você não tinha internet, as pessoas começam a ter comportamento parecido. Porque se torna produto de consumo. Isso vai ser estereotipado por quem, gente? Vai virar um estereótipo. Certo? Vai virar um estereótipo de mídia, um estereótipo midiático. Entenderam? Ó, a cultura hipster, só você olhar ao lado. Tá todo mundo igual, né? Vamos lá, outra questão. Por exemplo, a questão da produção, vamos dizer assim, a questão da produção, a prestação de serviços. Hoje, o que acontece? Todo mundo quer ser um youtuber, né? Nós estamos vendo a onda dos youtubers ou influenciadores digitais. São as chamadas subcelebridades do século XX. Né? São pessoas que ganham rios de dinheiro com o trabalho de influência digital. Porém, o que acontece na internet? A gente mesmo que trabalha com cursos, e eu sou uma das mais antigas nos preparatórios, né? Pelo menos online. Gente, a internet é um mundo sem fim. É a mesma coisa de jogar uma pessoa no oceano e falar nada. Entendeu? Então, o que acontece? Se você não souber onde você está pisando, não tiver um caminho, não acontece da forma como as pessoas imaginam que vai acontecer. Por isso que tem muitos negócios que abrem a internet e fecham. Exatamente. A mesma coisa do comércio local. Se você não tiver uma experiência mínima, ou não tiver muito bem organizado, ou muito bem preparado psicologicamente para os anos de luta que você vai ter, você não vinga. Mas as pessoas olham para essas profissões aqui e querem todas ir para o mesmo lugar. Podem ver que, por exemplo, quando você olha os youtubers, raramente você tem youtubers hoje diferentes uns dos outros. Você vê influenciadores digitais, por exemplo, infantis, né, ou infanto-juvenis, sempre com as mesmas ideias, as mesmas bobeiras, os mesmos... são despreparados às vezes, porque lançam discursos que são verdadeiros calúnias, ou seja, discursos caluniosos, discursos que acabam gerando, vamos dizer assim, um retorno negativo para a imagem delas, né? Então, você vai ver que é uma ideia de trabalho de massa, tá certo? Então, não deixa de ser isso também. A gente tem uma outra questão, mas aí já indicando, vamos dizer assim, que me veio aqui, né? O que poderia contestar essas questões todas? Só pra você ter noção, a luta contra isso é muito antigo, né? Não é contra isso, mas a luta de contestação. Tem uma música do Pink Floyd, eu não consegui, quando eu vi o tema, me veio isso na hora, essa música do Pink Floyd. Aliás, até do musical The Wall, né? Que você vai se lembrar daquelas crianças na escola marchando. É exatamente aquela música ali. Quando você pega... Esse aqui é o musical. A música tem até aqui The Wall, o muro, né? E a música que tem esse título, né? Another Brick in the Wall, isso. Né? Ou seja, a brick aqui, ó. Another brick in the wall. Ou seja, outro tijolo no muro. O que quer dizer? Essa música do Pink Floyd, ela alerta para a formação de uma sociedade controlada, certo? De uma sociedade controlada por um só sistema. Lembra que o filósofo coreano ele vai falar de sistema? É impossível você ser diferente, porque você é produto do sistema. E aí você tem o quê?
quando ele diz isso, que nós somos produtos do sistema, né, essa música ela lembra muito bem, é uma música de contracultura mesmo, ela questiona o sistema, tanto que ela vai falar sobre outro tijolo no muro, ou seja, eu não sou mais um tijolo qualquer, eu sou outro tijolo no muro, eu sou a diferença. Então, são essas questões que a gente tem que pensar, na hora que a gente vai fazendo prova de concurso, tem que trazer para o nosso dia a dia, tá, gente? Não pode ficar falando do passado, tem que trazer para o dia a dia, né? Olha, quantos autores passaram por aqui? Quem estudou comigo, né? Zygmunt Bauman. Você pode falar sobre o consumismo, que torna as pessoas iguais, né? O consumo da moda hipster, por exemplo, é um consumo caríssimo, né? O sempre ser diferente. É o cara querendo ser o bacana, né? Andar de bicicleta para não poluir. Às vezes o cara fica dentro do apartamento guardado, nunca anda, tá certo? Usar um bigode. As pessoas não têm relação com essas coisas. Elas vão fazendo isso sem pensar, sem refletir sobre o que estão fazendo. Não que você não possa ser assim, tá bom? Se você tem sua barbona grande, já gostava, uma coisa que você gosta, você tem uma relação com isso, né? Perfeito. O problema é quando você não tem relação, você só faz para não se sentir excluído. Então é muito triste. Então nós vimos aqui o Bauman, a questão do consumismo, né? Nós vimos o Hall falando sobre a sociedade da diferença e a luta para essa diferença prevalecer num sistema que sempre puxa para o homogêneo. O capitalismo através do capitalismo tecnológico, ele sempre puxa para o homogêneo. Nós temos também, eu falei de cultura de massa, né? Então, quer dizer, temos aí o Theodor Adorno, que vai nos lembrar sobre esta cultura de massa, que não é uma cultura de resistência, não é uma cultura de nada. É apenas uma cultura que nos faz repetir mais do mesmo. Tá certo, gente? Show! Criou a sua redação, dividiu sua redação colocou os seus 3 argumentos, exemplificou, tá bonitinho, você trabalhou muito bem neste concurso. Bom, deixa eu falar um pouquinho. Eu vou falar agora sobre a prova de nível superior deste mesmo concurso, né? Porque já sei que vocês vão pedir, então eu já vou falar sobre essa prova de nível superior, apesar de ter quase meia hora de vídeo. Mas esta daqui, anota embaixo, a Júnia não falou. Anote embaixo, a Júnia não falou. Tá? Quer seguir o canal, clique no sininho e se inscreva. Veja bem, essa daqui tinha nem desculpa, gente. Eita! E vai repetir em 2018. Não tem jeito, tá? Vai repetir, não sai. A banca só muda a forma de perguntar. Por isso que eu quero dar um curso, como eu disse para vocês, esse curso básico da FCC, um curso de interpretação dos principais temas da FCC para você aprender a ler. Por que eu tô vendo que as pessoas estão com dificuldade de... Elas olham para o tema, elas não sabem, será que eu vou com Baudrillard, vou com Bauman, o que vem? Vira aquela sopa de autores, né? Vamos lá. Tô brincando, mas é legal, eu gosto de ensinar aqui, vamos lá aprender. Olha o que a banca falou. Ela trouxe uma coisa do óbvio, né? A conhecida frase, a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro, é entendida por uns como uma necessária restrição. Você tem que, parar por ali. E por outros como uma necessária garantia, não, eu tenho o direito de ser livre. E o outro, calma, sua liberdade não é absoluta, tá bom? Restrição ou garantia. Considere esta dupla interpretação e manifeste seu ponto de vista diante dela em um texto dissertativo argumentativo. Bom, eu vou começar primeiro dando uma notícia que pode ser bombástica para algumas pessoas. Por isso eu falo, tem que ler com muito cuidado. A banca pediu para você considerar um ponto de vista só? Não. Ela falou para você considerar esta dupla interpretação. Os dois lados. O lado de essa liberdade terminar onde começa do outro ser entendido como uma restrição e um lado de ser entendido como uma garantia. Tá bom? Manifeste seu ponto de vista diante desta dupla restrição, em um texto dissertativo argumentativo. Ou seja, a dupla restrição teria que estar na sua discursiva. É claro que você pode pender mais para um lado ou para o outro. Não interessa, você pode pender. Posso ficar em cima do muro? Neste tipo de discurso pode, porque a banca precisa considerar os dois lados. Então você também poderia ficar em cima do muro. Então vamos pensar nessa ideia de restrição e na ideia de garantia.
Eu vou começar pela ideia de garantia apenas de forma didática, tá bom? E depois eu falo sobre a ideia de restrição, mas o ideal, pela ordem, escrever sobre restrição e depois escrever sobre garantia. Tem que respeitar a ordem do tema, senão a nota cai, né? Vamos lá. Gente, liberdade enquanto garantia, ou seja, ela faz parte daqueles que acreditam na liberdade como um direito fundamental, tá certo? Um direito fundamental. Veja que aqui não falou só sobre liberdade de expressão, mas você pode delimitar se você quiser, não é? É um direito, eu vou pensar em liberdade de expressão porque eu vou continuar batendo essa tecla, porque vai ter prova este ano com isso aí, não tem jeito, tá? Pode ser para a FCC, pode ser para outra banca. Então, é um direito fundamental que está presente, repetindo tudo que eu já falei no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você, por gentileza, na prova, escreva de forma extensiva, tá bom? Então, vamos lá. E que na nossa Constituição também você poderia lembrar várias coisas que tem na CF, não é? A CF tem 3 artigos, gente, que vão tratar dessa questão das liberdades. Ó, o artigo 1º, tá? Os incisos eu nunca lembro, não lembro só dos artigos. O artigo 5º e o artigo que vai falar sobre a imprensa, 220, tá bom? Bom, o artigo 1º, ela vai trabalhar com um tipo de liberdade, né, que é o nosso direito à expressão de um pluralismo político. De você ter partidos dentro de uma democracia, de uma real democracia, partidos que expressem o que querem expressar, cada qual com sua ideologia. Uns mais pendentes a uma visão progressista, né, outros mais pendentes a uma visão conservadora. Tá certo? E que há um debate em que esses partidos vão expor suas ideias e você vai ter o quê? Não é? Que você vai poder concordar ou não com essas ideias. Então, quer dizer, você tem o direito de livre expressão, certo? Ou seja, de um pluralismo político dentro dessa questão, mas vista como um direito fundamental, como uma garantia, né? Que na Constituição é vista como uma garantia. Nós temos um artigo 5º que deixa muito claro que é livre a manifestação de pensamento. Eu ainda dei exemplo, quando eu comentei sobre isso aqui, lá no vídeo do TRT de São Paulo, sobre a questão da marcha da maconha. É uma garantia que as pessoas têm de falar sobre o que pensam, de proclamar o seu uso. Isso é garantia reconhecida pelo STF. Não como uma incitação ao crime, mas como, né, exatamente o seu direito de livre manifestação de pensamento. Certo? É uma questão já confirmada aí pela corte. E nós temos também, no artigo 220, já que estamos falando de garantias, né, e aí vamos pensar no giro para restrição, na vedação, olha só, esse artigo 220, ele vai falar sobre a liberdade de imprensa. E ele deixa muito claro que a Constituição, ela veda toda e qualquer censura. Ela vai vedar toda e qualquer censura de natureza, vamos dizer assim, de natureza ideológica, tá certo? Política e etc. Então, há uma vedação, porque isso é uma garantia, a liberdade é uma garantia. Ora, nesse sentido, quando a gente pensa aqui nas garantias, isso quer dizer o quê? Quer dizer que há espaço para as fake news, de certo modo, quando a gente pensa em garantia como uma questão absoluta, um direito absoluto, sim, porque a pessoa poderia mentir, não é? Há espaço para pós-verdade, se eu pensar por essa ótica? Sim, porque a opinião poderia prevalecer sobre os fatos. Até porque a Constituição me garante o direito de aquisição de informação, né? O próprio artigo 19 dos direitos humanos, tá certo? Dos direitos universais, o que ela me diz? Eles trazem para mim esse direito de eu buscar as minhas fontes de informação. Eu tenho liberdade, inclusive, de buscar as minhas fontes de informação,
Então eu posso me informar com o que eu quiser. Então, dentro de um direito pleno de garantias, mesmo, né, os falsos informativos, eles poderiam circular por aí, ok? Mas se a liberdade de um termina onde começa do outro, o falso informativo muitas vezes ele censura a liberdade do outro. Então vamos lá. Vivemos uma sociedade também de restrições, né? Vamos falar sobre restrições que são promovidas, por exemplo, pelo fact-checking, né? Ou seja, quando você vai checking fact, ou seja, você vai checar os fatos. Que aí eu até dei exemplo, ó, agência Lupa, agência Aos Fatos, tá certo? As restrições que o fake news, fake news, gente, chamando o Facebook já de fake news, não deixa de ser, tem hora, né? O Facebook andou vetando no país algumas páginas ligadas a falsos informativos, porque consideram que esses falsos informativos colocam em risco a democracia. E como é que você entra aqui? Dizendo que não há garantias absolutas. A liberdade de um não pode ferir a do outro. E inclusive frisei isso com vocês, né? O Freire estaria exatamente o quê? Quando essa liberdade fere o direito à dignidade, gente. Vai ferir a dignidade das pessoas. Então, aparece um sistema de controle. Para dizer se aquilo é verdade, é mentira, aparece, por exemplo, a lei, né, que vai, por exemplo, punir a calúnia e a difamação. A gente tem isso no nosso ordenamento jurídico. Nosso Código Penal prevê punição para essas práticas, né, aí que contrariam a lei. E, inclusive, eu falei bastante sobre, dei como exemplo, o panóptico de Bentham. Oh, meu Deus, estava lá. Se eu não deixei aberto aqui no Facebook, no YouTube, acho que eu deixei no curso bastante, que eu falei sobre sociedade da vigilância, pra caramba. Ainda falei sobre o panóptico de Bentham. O que é o panóptico de Bentham? Quem trabalha muito com essa ideia é Michel Foucault. Porque o Foucault ele vai falar o seguinte, ele vai falar sobre o modelo de prisão, né, que o Bentham tinha pensado, em que você tem aqui um centro de vigilância e aqui você vê todas as alas da prisão. E quem tá aqui não vê quem tá aqui dentro, né? Tudo corre para cá, ó, o olho que tudo vê. Então hoje a sociedade é vigiada, assim, são mecanismos de restrição e de vigilância que evitam com que a liberdade se torne um direito absoluto, tá? Jana, como é que eu poderia começar essa ordem da restrição para garantia? Você pode falar que hoje, em função, né, de a sociedade em rede, por exemplo, gozar de uma liberdade de aquisição de informações, disseminação de informações de forma ampla, né, tem acontecido o quê? Algumas práticas que ferem a dignidade da pessoa humana, como calúnia e difamação, tá certo? Chamados, que nascem dos falsos informativos principalmente, e isso tem levado à criação de mecanismos de restrição, certo? Como agências, né, de checagem de fatos, o que lembra, por exemplo, o sistema como o sistema pensado por Bentham, né, de um panóptico, uma sociedade construída diante de um panóptico, uma sociedade de vigilância. E, ao mesmo tempo, nós, antes mesmo de haver essa vigilância por meio de agências, você tem o quê? Você tem a vigilância da lei, que segura a liberdade não como algo sem freio, né, mas como algo que não pode ultrapassar o direito à dignidade. E aí você entra, por outro lado, a pessoas que veem, né, esses falsos informativos que sempre existiram na mídia, que a mídia sempre foi também criadora de falsos informativos, como algo normal dentro de uma sociedade abrangentemente democrática, ou seja, garantida pela liberdade. Certo? Liberdade está presente no direito como direito fundamental, tá certo? Na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está presente na nossa Constituição como uma garantia, certo? Tem pelo menos 2 artigos dela, e é vista como qualquer tipo de censura a essa garantia é visto aí como uma censura de natureza ideológica, perfeito? Tranquilo? Bom, galera, essa é a dica, né?
E tá aí para vocês mais uma aula com dicas sobre o que anda caindo aparecendo nas provas, perfeito? Só vou mostrar para vocês aqui, como eu disse, né? Aqui, abri aqui. No Turma, a gente criou agora 2 cursos da FCC, falei para vocês um do TRT da quinta. Continua, gente, por enquanto é um curso que ele vai ser oferecido para esses cargos aqui, porque se houver mudança, vai ser curso de redação por enquanto. Nós vamos alterar os cursos para atender o edital se houver mudança durante a vigência do curso, né? Isso aqui é a vigência do preço do curso, tá bom? Então, quer dizer, você entrou, esse curso ele tem vigência até novembro, se não me engano, e aí você pode estudar bastante, a gente vai trabalhar a estrutura da redação da FCC, já apontando com redações aí de 2018, uma série de constituições podem ser modificadas. Vamos estudar conteúdo por aspecto avaliativo, vamos usar conteúdo por seus temas principais, porque vocês estão com dificuldade de interpretar os temas, não é? Vai ter aquelas 10 provas comentadas da FCC aí, com acréscimo das provas novas, interpretação de texto, 4 horas de interpretação de texto, mapa da banca. Português é um bônus, tá? Eu deixo aqui. Tem gente que reclamou do bônus. Oh, meu Deus, como ajudar? Fica difícil. Português é um bônus. Você pode dividir esse valor em até 3 vezes, ou até 12 vezes aí, vai incidir juros, 3 vezes sem juros. E a gente tem também o curso que é o curso básico, que vai entrar aqui com uma proposta passo a passo para desenvolver redação da FCC, uma proposta com aulas de reforço ao final do curso aí para você também melhorar o seu trabalho. Vai ter o bônus de português do mesmo jeito, tá bom? Então, se você for iniciante, trabalhe, entre no curso básico. Se você já quiser, for partir para o TRT da Bahia, é o seu foco, você pode ir para o TRT da Bahia. Lembrando que o curso básico a gente não trabalha com editais que estão em aberto, tá bom? Então, gente, beijão, até a próxima.